Bem-vindos mais uma vez à nossa página. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o percurso que o ser humano faz para chegar a uma idade adulta e que possa usufruir da prosperidade que ele tem direito. Portanto, vamos falar do percurso, do caminho da prosperidade. E para nós falarmos sobre isso, nós temos que falar sobre aquilo que nos impulsiona e aquilo que nos bloqueia para viver em pleno essa prosperidade. E eu estou a falar de crenças. Porque quando nós saímos da barriga da nossa mãe, nós saímos totalmente sem noção nenhuma, sem informação nenhuma, tudo é novidade. Nós nessa altura somos somente alegria, somente essência. Não há maldade, não há inveja, não há raiva e tudo é meramente descoberta. Na verdade, o nosso cérebro, ele é uma caixinha em branco. Ele é uma placa de um grande computador em tudo ali está pronto para ser programado. E esse programa vai ser colocado dia após dia na nossa vida, para que nós mais tarde possamos nos tornar exatamente aquilo que nós somos hoje. Vamos começar então quando nós éramos bem pequenininhos, ainda um embrião, na vida intrauterina. Nessa altura em que começa a haver a formação do nosso sistema nervoso central, já começa a haver também uma conexão com o mundo aqui fora através da nossa mãe. Por isso, as emoções fortes que ela vive, as situações em que ela presencia e que ela ouve e que ela impacta visualmente, vão ter influência também na vida do pequeno ser que está sendo gerado no útero da mãe. Por isso, nessa fase, já começa a haver a informação sensorial daquilo que é o mundo lá fora, embora ainda não haja discernimento, não haja capacidade de identificação de absolutamente nada. Apenas as sensações, a forma como a mãe vive as determinadas situações aqui fora, de alguma forma afeta a criança dentro da barriga da mãe. E a criança consegue perceber os momentos de alegria, os momentos de ternura que ela vive com o pai aqui fora, o momento de expectativa, o momento de querer receber aquela criança, as festinhas que a mãe faz ou que o pai faz na barriga da mãe, isso tudo é perceptível por parte da criança. Ela ainda não tem a capacidade de entendimento, como eu disse, mas isso fica gravado já nessa memória, nesse computador pequeno que é o nosso cérebro, que na verdade ele, apesar de ser pequeno, ele tem uma capacidade monstruosa de armazenamento de informações. Então tudo isso, desde essa época, começa a haver a impactação de informação. E parecendo que não, embora não haja discernimento, essas informações já gravadas em vida intrauterina vão criar reflexos na vida depois aqui fora, certo? Então é muito importante perceber que esse disco, que é o disco rígido, que eu costumo dizer, né, no nosso cérebro, que é onde tem a informação guardada, ele começa a ver já registros a partir do seu estado de embrião, a partir do momento em que haja já essa formação do seu sistema nervoso central e do córtex, e do subcórtex e da formação do cérebro da criança. E isso tudo vai refletir mais tarde na vida adulta da criança, interferindo positivamente ou negativamente. Mas aí o grande momento vem, o momento do nascimento, que para a criança não é de todo muito confortável, porque ele passa de uma zona bem protegida, não é? Que é o útero da mãe, e é arrancado, né? Embora a natureza faça isso naturalmente, ele passa de um mundo interno, quentinho, protegido, para o meio externo e muitas vezes até de uma forma mais brusca, né? E você vê as enfermeiras às vezes pegar, virar de cabeça para baixo. Quer dizer, isso tudo faz parte, é um protocolo do nascimento da criança, até porque é importante fazer com que a criança coloque para fora o líquido que ela eventualmente aspire ou engula durante o processo de nascimento. E é necessário fazer com que a criança tenha aquela primeira respiração, né, e aquele primeiro choro. Isso tudo é necessário, faz parte de um protocolo da obstetrícia, do nascimento da criança. Mas, no entanto, não deixa de ser bastante agressivo, né, porque é um processo em que ele é separado da mãe de uma forma bastante radical. Por isso, existem algumas técnicas que algumas mães optam por
usar na altura do nascimento, que é o nascimento de cócoras, ou seja, o nascimento mais natural possível, em que a criança já nasce, já entra em contato com a mãe. Aliás, até nos próprios centros hospitalares, centros cirúrgicos, quando fazem mesmo o parto normal, a tendência, a primeira coisa que se faz é trazer a criança para perto do peito da mãe, onde a criança se sinta afagada nesse primeiro momento de vida. É preciso entender que, apesar de que a criança ainda tenha acabado de nascer, o processo de informação neurológica que vai para o cérebro da criança já começa a ser processada com mais intensidade, porque aí não é só as sensações, as emoções, mas é também aquilo que se vê, é aquilo que se ouve, embora, volto a dizer, nessa altura ainda não haja discernimento e entendimento. Mas a informação visual também começa a ser guardada, a informação auditiva também começa a ser guardada. Esse disco rígido que nós temos no nosso cérebro, que não é um disco rígido, mas é como se fosse, ele tem uma capacidade de armazenamento muito grande. E por que esse armazenamento existe? Esse disco que nós temos, vamos chamar assim, é claro que não é assim, mas é o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de armazenamento muito grande. Por quê? Porque ele está programado para gravar tudo desde a hora que ele começa a ver essa percepção na vida intrauterina até o último momento da vida dele. Tudo fica registrado ali. Aí você fala, ué, Maurício, mas eu não me lembro de muitas coisas. Aliás, para me lembrar de algumas coisas eu tenho que fazer muito esforço. E tem coisas que realmente eu já apaguei da minha cabeça, não me lembro. É verdade, porque na verdade nós temos a nossa parte consciente e depois do consciente nós temos o subconsciente e o inconsciente. E nesse subconsciente e inconsciente está guardado 100% das suas experiências. E isso vai estar sempre ali refletindo no seu resultado da sua vida, no dia a dia. Então é preciso perceber que o tamanho do cérebro, que supostamente até nem é uma coisa grande, comparado com as grandes máquinas que nós temos hoje de armazenamento de conteúdos informáticos, essa nossa máquina, o nosso cérebro, ele é capaz de armazenar todo o historial da sua vida, embora conscientemente você não tenha acesso a essa informação. Eu uma vez já disse para vocês, e volto a repetir, dos 100% que compõem o nosso cérebro, nós utilizamos conscientemente apenas cerca de 5%. Ou seja, os outros 95% estão exatamente nessa parte subconsciente ou inconsciente. Então é natural que ele esteja programado para gravar 24 horas por dia do seu dia a dia, desde a época que você esteja ainda na sua vida intrauterina até o último dia da sua vida, mas que alguma informação dessa não esteja acessível, de parte mais imediata. Mas eu vou entrar nesse detalhe mais adiante, quando nós formos falar nessas divisões específicas do cérebro. O que acontece? Quando você então começa a criar um contato afetuoso com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, você começa a ter referências das pessoas mais próximas e você começa a adquirir informações que vão sendo armazenadas nesse cérebro e algumas delas farão referências às verdades que você passa a acreditar. E aí, como eu disse, você começa a ser programado, ou seja, as informações são colocadas ali através das pessoas que você tem um convívio mais próximo, né? E quem são essas pessoas? Fundamentalmente, as nossas mães. A nossa mãe é a pessoa que mantém um contato mais próximo conosco, é quem é a maior responsável por inserir informações nessa caixinha, no nosso cérebro, informações essas que vão perpetuar ao longo da nossa vida. Portanto, é ela que nos amamenta, é ela que nos troca, é ela que nos pega no colo mais vezes, mais frequentemente está conosco, e o pai também, obviamente, porque o pai está ali do lado. Então, as duas pessoas que começam aos poucos a inserir informações na cabeça da criança é a nossa mãe e o nosso pai. A partir daí, também tem as pessoas que convivem conosco quando é o caso de irmãos ou irmãs. E depois as pessoas que vêm a seguir, que são os avós, os avôs, os padrinhos, os tios, pessoas que convivem mais próximo dessa criança. A verdade é que ela vai crescendo e ela vai adquirindo informações, E as informações que a criança adquire dos 0 aos 7 anos são informações que são dadas por interpretação da própria criança como verdade absoluta. Primeiro,
porque são dadas pessoas de alta confiança, fundamentalmente a mãe e o pai. Segundo, porque ela não tem padrão de referência. Então, o cérebro entende que o que é dito é verdade absoluta. Portanto, a partir daí, então, é que começa a ser gerado o sistema de crenças de cada pessoa. Entenda que dos 0 aos 7 anos, a informação é colocada como verdade. Ela não passa por um filtro, por uma triagem, para gestão de ideias, se aquilo pode ser possível, pode não ser possível, se aquilo é uma crença de alguém ou não é. Não, é puramente verdade. Portanto, nesse período, temos que ter muito cuidado com a informação que se passa às nossas crianças. E aí eu digo a você, tem que se ter muito cuidado, mas eu acho que toda mãe toma todo cuidado, todo pai toma todo cuidado. Pelo menos não tem consciência do que é não ter cuidado, porque eu acredito que todos os pais e todas as mães fazem o melhor que podem para os seus filhos, mas muitas vezes não se tem consciência dessa importância daquilo que se fala, daquilo que se faz e daquilo que se mostra à criança. Por exemplo, imagina que você tem uma criança de 5 anos, 6 anos, e que você tem ela em casa, você passou o dia todo a trabalhar, está exausto, está cansado, chega em casa, seja pai, seja mãe, não é isso? E o que é costume fazer? Dá-se um beijinho na criança, dá-se com ela e tal. O pai e a mãe, eles querem jantar, ou querem ver a telenovela, ou seja lá o que for, ou o Jornal Nacional. Costumam dar uns brinquedinhos para a criança brincar, né? Porque aí ela fica ali intertida. Hoje em dia dá-se muito telefones e iPads e não sei as quantas, e a criança fica ali divertida, intertida, e não dá muita atenção ao que está acontecendo no mundo aqui fora. Mas, no entanto, a criança percebe que o pai e a mãe até estão cansados, ela sente saudade, ela vai querer agradar ao máximo aos pais, vai querer estar o máximo de tempo perto delas, e às vezes o pai e a mãe, até muito irritados, muito cansados, porque foi um dia cansativo, não percebem que não estão dando a atenção ideal. E a criança vai fazer tudo para chamar a atenção. Por exemplo, ela pode ver a mãe sentada no sofá vendo a televisão, ou com um prato de sobremesa, ou comendo qualquer coisa, e a criança pode se lembrar, por exemplo, de ir buscar um copo d'água para a mãe. Não é? Levanta e vai à cozinha, e a mãe fica atenta, começa a ouvir barulho da criança lá na cozinha, e põe-se já aos gritos. Ó, fulano, sai daí da cozinha, não mexe nisso que você vai quebrar, eu tô ouvindo você mexer no copo, o que você tá fazendo? Ah, vou trazer água, mamãe. Não vai trazer nada, que você vai quebrar o copo, que não sei das quantas, deixa isso aí. E começa a gritar com a criança, e a criança está naquela expectativa de fazer uma boa ação, de agradar a mãe, de chamar a atenção à mãe, e a criança insistentemente consegue pegar um copinho, consegue botar a água no copo e vai trazer para a mãe. Aí imagina que no percurso, a mãe está ali vidrada na televisão, não está dando atenção a nada, e no percurso que a criança vai chegando próximo da mãe, ela vai e tropeça num daqueles brinquedinhos que está no chão, e aí a água cai, e o copo quebra e faz um estardalhaço. Qual é a reação da mãe ou do pai? Na mesma hora, levando em consideração que eles tiveram um dia cansativo, um dia muito trabalhoso, né? Que tiveram com muito estresse no dia, a reação normal do pai e da mãe, normalmente, tá? É claro que existem pessoas e pessoas, mas normalmente a pessoa põe logo a mão na cabeça. Eu te disse que você não devia fazer isso. Eu já te falei para você não pegar as coisas. Você não tem que chegar lá e pegar as coisas. Você tem que pedir primeiro. Você não pode tomar iniciativa. Você não tem que chegar e fazer as coisas que te dão na cabeça. Já te falei, olha o que você fez. Foi ser teimoso, quebrou o copo, molhou tudo. E resultado? A criança ouviu uma bronca danada, ouviu gritos. E mais, às vezes o pai ou a mãe, às vezes até se chateiam, dão um tapa na bunda da criança, né? Aliás, isso nem é permitido mais hoje. Mas a gente sabe que as coisas acontecem às vezes e até se assusta com isso. E mais, às vezes ainda põe de castigo, né? Senta aí, você não vai ficar de castigo, não vai brincar mais. Aí o que acontece? A criança que teve uma boa intenção, que teve uma iniciativa de agradar a mãe, chamar a atenção da mãe, de buscar a atenção através de uma boa ação, onde foi importante que ela tivesse essa iniciativa, o que acontece? Ela, ao ter a iniciativa, ela é repreendida, ela é chamada
de incompetente, ela leva um castigo, ela leva 2 tapas no bumbum, bota sentado no sofá, e além de ficar totalmente assustada, por causa, não é só os berros da mãe ou do pai, é o copo que quebrou, é a água que esparramou para todos os lados, é o escarcéu que se criou ali naquela situação. A criança, ela teve uma iniciativa, uma boa intenção. Essa boa intenção resultou na quebra de um copo. E essa quebra do copo resultou numa chamada de atenção, resultou numa bronca, resultou numa briga. E essa briga criou na criança um impacto grande naquele momento. E registra no subconsciente da criança um pequeno registro de medo associado ao fato de ter iniciativa. Mas a criança, ela esquece muito rápido. Mas eu disse a você que esse imprint é criado e guardado no seu subconsciente, para já, no momento inicial, depois ao inconsciente. E fica ali guardado. E a criança esquece, porque passa um dia, passa 2, passa 3, e se tiver que chamar a atenção outra vez, provavelmente até vai chamar. Ela não tem esse discernimento, ela não tem muito essa noção de que não deve fazer. A criança muitas vezes é teimosa. E aí o que acontece? Essa criança cresce. E um determinado dia, quando ela tiver 16, 17, 18 anos, ela vai fazer a escola dela, vai fazer a faculdade dela e ela vai começar a trabalhar. E nesse período em que ela começa a ter autonomia, que ela começa a ter que gerir a vida dela por ela própria, que ela começa a desagarrar da saia da mãe, como se costuma dizer, ela vai tomar iniciativas no trabalho dela, supostamente, não é? Porque o patrão dela vai pedir isso para ela, ou o professor vai pedir isso para ela fazer as coisas, para ela tomar uma determinada posição, às vezes lugares até de liderança, não é isso? E ela não vai se sentir à vontade, ela vai se retrair. Ela vai sentir medo, ela não vai sentir segurança, ela vai se tornar uma pessoa insegura. Ela não tem consciência do porquê disso, porque na verdade, conscientemente, ela quer ser uma líder. Conscientemente, ela quer se dar bem, ela quer ser uma pessoa notada, ela quer ser aplaudida pelo trabalho que ela faz, ela quer ser reconhecida. Mas inconscientemente, algo acontece que não permite que ela aceite esses desafios. E aí vamos buscar a história dela quando ela era criança. Porque quando ela era criança, a um determinado momento, houve um fato que foi tomar a iniciativa para fazer alguma coisa, houve uma consequência que foi quebrar tudo, e depois essa consequência foi a mãe e o pai a gritar, e isso gerou na cabeça da criança um significado negativo. Ou seja, o significado que ela deu a partir do momento que eu crie uma oportunidade, que eu tenho a iniciativa, o significado que é dado para isso é que você vai ser repreendido, você vai ser castigado. E naquele momento em que houve um fato, criou-se um significado e agregou-se uma emoção, que foi o medo, imediatamente gerou aquele ponto que eu falei no subconsciente, que é chamado imprint, que está lá guardado, que ela nem se lembra mais, mas que está refletindo na vida adulta. E ela não sabe por quê. E aí, ela passa uma vida querendo ser a líder do grupo. Passa uma vida querendo, isso tudo conscientemente, né? Querendo batalhar para que as coisas andem para frente. E não percebe que ali tem alguma coisa que ela não sabe o que impede dela dar o salto. Que impede dela ser de fato feliz. Que impede ela de ocupar o cargo que ela tem que ocupar. E eu dei um pequeno exemplo. Agora, atrás desse exemplo, existem N outras situações que são criadas em fase infantil, na fase dos 0 aos 7 anos, que são fatos, gerando significados que envolvem uma emoção e vão disparando imprints. E que ficam guardados, aquelas bolinhas. Vocês já viram aquele... tem um filme que diz Divertidamente. O nome do filme da Walt Disney é Divertidamente. Lembra de umas bolinhas que ficam guardados ali no subconsciente e depois outras que ficam lá embaixo, onde cai aquele carrinho, que a alegria cai também, que ela consegue sair cantando uma música. Lembra desse pedaço do filme? Pois é. Essas bolinhas, elas ficam ali guardadas. Muitas vezes a pessoa não tem a menor noção que ela está ali, mas elas são os verdadeiros monstrinhos da vida adulta.
porque elas têm influência, elas repercutem, porque virou uma verdade absoluta numa informação que mais tarde, quando ela precisar dessa informação, o subconsciente joga para cima. E se o subconsciente diz, cuidado, não se aventure, não crie iniciativa, não vá sozinha, não seja líder, não tome iniciativa, porque você vai levar uma bronca, porque você vai ficar de castigo, porque você vai ser humilhada, porque você vai ser castigada. Compreende como é que funcionam as coisas no nosso cérebro? Por isso é importante nós percebermos que existe a parte consciente e a parte inconsciente. Isso tudo fica guardado lá no inconsciente. E entenda que tudo tem a ver com o significado que você dá aos fatos quando você tem dos 0 aos 7 anos. Eu contei a história da mãe que chamou a atenção à criança porque ela foi lá, buscou o copo, caiu, quebrou, sujou tudo. Agora, se nós invertêssemos essa situação, imagina que essa mãe tivesse noção do que estava acontecendo naquele período de formação da criança, dos 0 aos 7 anos, que aquele período é fundamental para criar crenças positivas na cabeça de uma criança, entendeu? E ela, em vez de agir daquela forma, ela agisse de outra forma, de forma que essa criança desse um significado diferente ao fato de ter iniciativa. Eu vou explicar. Vamos ao mesmo cenário. A criança está em casa, chega a mãe cansada, voltamos tudo atrás, ela está sentada, vendo filme e a criança quer chamar a atenção da mãe, então ela vai, lembra-se que a mãe está comendo ali uma sobremesa, uma coisa qualquer, e quer buscar um copo d'água porque vê a mãe lambendo o lábio, porque lembra que a mãe poderá estar com sede, e como ela quer chamar a atenção da mãe, ela vai até a cozinha para buscar um copo d'água. E a mãe está atenta, ouve o barulho na cozinha e pergunta, o que você está fazendo aí? E a criança fala, estou buscando água para você, mamãe. E a mãe dissesse assim, cuidado, tem só atenção, tá bem, filha? Vai devagarzinho para que as coisas corram bem. Ou que eventualmente até nem diga nada, não é? Porque a mãe está atenta e se for preciso ela vai chamar a atenção, ela vai interferir. Imagina que depois a criança vem com o copinho de água na mão e o mesmo acontece. Ela tropeça, cai, derrama a água toda, quebra o copo. Tendencialmente, algumas mães, como eu falei, têm tendência a gritar, chamar a atenção. E outras, já num processo de percepção, de conscientização de que é nessa fase que formam as crenças da criança. Imagina você que se ela levantasse dali, falasse com a filha, cuidado filha, não se mexe para você não se machucar. A mamãe vai aí e vai te ajudar. Pega a criança no colo, tira ela da zona de perigo, né? Porque ela quebrou o copo para não se cortar, não se machucar. Pega a criança no colo, deixa o copo quebrado, deixa a água derramada e está preocupada em estar com a criança no colo. Preocupada em confortar a criança, porque a criança levou um susto sozinha com o fato em si, porque ela frustrou-se, porque ela, na verdade, ela tentou fazer alguma coisa, de fato ela caiu, de fato quebrou, mas observa o significado que ela vai estar dando naquele momento. A mãe pegou a criança, abraçou a criança, agradece, obrigado minha filha, obrigado pela sua intenção, obrigado que você foi buscar água para a mamãe estava com sede mesmo, a gente vai buscar água outra vez e agora a gente vai beber água junta, tá? Mas não se preocupa que isso acontece, do jeito que você caiu, a mamãe também podia ter caído, todo mundo cai, é normal, quando a gente cai, a gente levanta, quando alguma coisa de errado acontece, a gente tenta outra vez. E agora a mamãe vai lá com você na cozinha e vai tentar outra vez, só que a mamãe vai estar do seu lado, vai te explicar como é que faz para pegar a aguinha e levar para a gente poder beber. Observe o carinho que teve essa cena. Observe na sua imaginação a forma prazerosa que a criança teve no conforto, no colo da sua mãe. Ela levou um susto de fato, mas o significado que ela deu ao fato de ter iniciativa foi um outro significado que não de repressão. Ela teve conforto, ela aprendeu que ela quando cai tem que levantar e tem que tentar outra vez e que não é perigoso ou não é problemático. A vida não lhe vai dar na cabeça se ela fizer isso mais vezes. E, aliás, ela vai atingir o objetivo dela se ela fizer isso. Então entenda, aconteceu, criou a situação, a mãe pegou, a criança deu um novo significado a isso. Não será um novo porque seriam duas crianças distintas, em duas situações diferentes. A criança recebeu um significado diferente para isso. E o que vai acontecer com essa criança? Ela vai crescer, né? E ao crescer,
ela vai ter os 16, 17, 18, 19 anos, e diferente da outra menina, ela, quando ela estiver no trabalho dela, quando estiver na escola, o professor pedir que ela tome a iniciativa, ou que ela faça, e perguntar quem quer ser o líder do grupo, ou quem quer fazer o trabalho, ou quem quer se aventurar ou arriscar a fazer alguma coisa, ela provavelmente será, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que vai ter autoconfiança. Ela vai se sentir capaz de fazer isso. Porque também de forma inconsciente foi gerado um imprint lá dentro que criou uma crença de que, embora aconteça dificuldades, que ela tem que tentar. E quando ela tenta, ela consegue. Então ela vai arriscar. Ela pode ter aquela incerteza em relação a não saber o que vem a partir daquela tentativa, mas ela não vai se deixar levar pelo medo. Ela vai ficar. Ao passo que a outra criança, ela com certeza vai ter muito mais receio de desenvolver qualquer atividade. E depois a gente não consegue perceber o porquê. O porquê que uma pessoa se dá bem na vida e outra não se dá bem na vida. Por que tem pessoas que em tudo que mexe, em tudo que toca, tem resultado positivo? E tem outras pessoas que tudo que toca tem resultado negativo. Você deve conhecer pessoas assim. Tudo que faz dá errado. Tudo que toca estraga. E por outro lado, você também deve conhecer pessoas que tudo que toca dá certo. Tudo que toca vai adiante. Isso tem a ver com as crenças que todos nós temos. Com as crenças que nós levamos desde os 0 aos 7 anos, quando nossos pais colocam essas informações, os nossos professores depois também, não é isso? Os nossos colegas de turma e depois mais coisas. A sociedade que você vive também passa informações que vão desenvolver crenças. Não é só dos 0 aos 7 anos, você vai crescendo e você vai tomando na sua consciência crenças que são limitantes ou possibilitadoras de acordo com uma série de fatores. A religião que você vive, a sociedade que você vive, a escola, o trabalho, a vida que você leva, as experiências que você vive, vai fazendo com que você tire conclusões e passe a ter deduções de crenças que são verdade na sua vida, que passam a ser verdade e que limitam as suas ações. Quando você descobre que existem crenças que te impossibilitam e que também existem crenças que te possibilitam, fica a grande pergunta: ué, Maurício, mas se eu tenho crenças que me impossibilitam, como é que eu faço para reverter essa situação toda? Essa é a grande pergunta, não é? Porque se você já sabe que existem crenças que foram colocadas lá dentro, muitas você desenvolveu, como eu disse, no lugar onde você vive, com a sociedade que você vive, e mais, com coisas que você até assiste na televisão, com verdades que você assume como verdades para você. E isso está estragando o seu desempenho, está dificultando o seu desempenho. Como é que você faz para alterar esse processo? A grande sacada é a seguinte: todas essas crenças podem ser acessadas e podem ser ressignificadas, criando um novo padrão de informação. E aquilo que passa a ser limitante passa a ser ressignificado e você consegue, não digo eliminar, mas consegue abrandar a força que essas crenças limitantes têm e consegue valorizar ou impulsionar as crenças que de fato são crenças possibilitadoras. Então isso tudo é possível. Agora sim, eu falo um pouco sobre a questão do consciente, subconsciente e inconsciente. Porque, na verdade, conscientemente, todos nós queremos o sucesso. Conscientemente, todos nós queremos tocar em algo e dar certo. Conscientemente, você quer abrir um negócio que vai dar certo. Conscientemente, você quer arrumar a pessoa ideal para dar certo. Isso tudo é aquilo que você pensa, é aquilo que você sabe. Porque o que é consciente? É, como eu disse, 5%. É o seu raciocínio, é o que define certo, errado. É o que você ouve. Agora, por exemplo, você está ligado e está conscientemente ouvindo aquilo que eu tenho para lhe dizer. E essa informação vai sendo guardada. Abaixo do consciente tem o subconsciente. E esse subconsciente ele é dividido em duas partes. Tem o subconsciente mais superficial, que é o que te dá mais informações rapidamente, que é, imagina assim, uma tela do desktop de um computador, em que você olha para ali e tem os programas disponíveis, são aquelas lembranças que você consegue lembrar, basta você, olha, lembra daquilo, e você consegue acessar essa memória com facilidade. Mais abaixo estão aquelas memórias que você tem mais dificuldade de lembrar,
mas com muito esforço você consegue ir lá buscar, não é? E às vezes uma história que te leve a lembrar de algo parecido e que te faça buscar uma recordação de algo que tenha sido vivido. Isso tudo está na parte mais baixa do subconsciente e no fundo, que é aquele buraco negro do desenho do Divertidamente que eu falei, está o inconsciente. Ali, de fato, estão guardados as lembranças que você já praticamente não se lembra. É difícil ter acesso às informações que estão ali, mas as informações que estão ali, elas estão ali, estão registradas. E o pior, é lá que residem os grandes monstros das crenças que te impossibilitam e que hoje você nem sabe por que faz algo ou não faz algo por causa dessas crenças. E é ali que fica armazenada. E existem técnicas para que você possa acessar esse subconsciente, esse inconsciente, para que você possa desprogramar o significado dado naquela altura e ressignificar fatos de forma que você possa ter uma vida mais próspera. Portanto, prosperidade tem a ver com algumas crenças também, que você às vezes não consegue ser uma pessoa próspera porque entende conscientemente o que é prosperidade, mas inconscientemente tem informações lá dentro que não te deixam você agir de forma próspera. Isso acontece em todas as situações. Prosperidade financeira, por exemplo. Tem pessoas que não querem ganhar dinheiro, não é? Tem pessoas que fazem tudo para ganhar dinheiro, mas não conseguem manter um padrão de enriquecimento. Não conseguem fazer uma gestão de forma a garantir um acúmulo financeiro para conseguir de fato virar uma pessoa rica, porque na cabeça dela, crenças na altura em que ela era criança foram metidas de que o dinheiro, se calhar o dinheiro é sujo, o dinheiro não faz bem, o dinheiro é a discórdia do mundo, do dinheiro é que saem as brigas, e você acredita nisso. O que acontece? Você chega à idade adulta, começa a ganhar dinheiro, o seu subconsciente faz assim, presta atenção, dinheiro é sujo, dinheiro estraga, dinheiro derrota famílias, o dinheiro vai te levar à maldição. Quem tem dinheiro é ganancioso, quem tem dinheiro é gente que mexe com droga ou qualquer coisa assim. Ou seja, um monte de mentiras que são criadas, não são criadas com maldade, né? São mentiras às vezes para proteger você, porque os próprios pais têm essas verdades com eles, não é? E passa de pai para filho, até que haja de fato um despertar de consciência. E nessa parte da prosperidade financeira, da pessoa ter capacidade de acumular riqueza, muito tem a ver com essas crenças limitantes que não permitem você ganhar mais, porque sempre foi informado na sua cabeça de que dinheiro é uma coisa suja. Dinheiro não é para pessoas de bem. Atenção, que quem tem dinheiro se mete com coisas ruins. As pessoas que têm dinheiro são nariz em pé, são bestas, entendeu? E isso é uma mentira, porque tem muitas pessoas que têm dinheiro e tem muitas pessoas que não têm dinheiro. Isso não define o caráter de ninguém. De fato, o que define uma pessoa é o caráter dela. Então, se ela tiver mau caráter com dinheiro ou sem dinheiro, ela vai ser mau caráter. Então, não é propriamente a crença do dinheiro sujo que deve sustentar a sua ideia. Então, quando você começa a ganhar essa consciência, você começa a rever todo o seu sistema de crença. Porque revendo o seu sistema de crença, algumas delas, você conseguindo acessar, você próprio consegue ressignificar essa situação. E começa a criar uma nova mentalidade para que você consiga adquirir a prosperidade de acordo com essa nova visão, que é uma reprogramação da sua crença. E você desestimula, tira a força das crenças que não te possibilitam ou das crenças que te paralisam e começa a incrementar e dar força às crenças que te possibilitam. Então, o nosso vídeo de hoje teve a ver com a prosperidade através da crença. E por que muitas pessoas não conseguem ser e outras conseguem ser.
Estamos a falar em prosperidade. O que é que impede as pessoas? Você vê pessoas que se dão bem, outras pessoas não se dão bem. E é rotina. Você vê pessoas que se dão bem sempre. E vê pessoas que se dão mal sempre. E você vai querer entender aquela pessoa, você observa só o comportamento dela, o que vai na mentalidade dela, as coisas que ela acredita, como é que ela se comporta no dia a dia, como é que ela se refere às coisas, se ela repete o tempo inteiro para ela que a culpa de tudo é da crise, que ela não consegue, que ela é uma infeliz e que ela tem dificuldades, e que a escola da criança está cara, e que ela não consegue arranjar um emprego, e que ela... Perceba a carga negativa que envolve essa pessoa, e que solução você vê para essa pessoa. Qual o futuro que você vê para essa pessoa? Ou ela para e leva um susto na parte consciente dela, trabalhando também o inconsciente, para ela perceber que essa carga negativa não vai levar ela a lado nenhum, e de fato começa a trabalhar o lado positivo, ressignificando as coisas, trazendo a responsabilidade para a vida dela, todas as coisas que correm bem ou que correm mal. Ela tem que entender que é um processo de decisões dela, são tomadas de decisões que uma pessoa toma na vida que faz com que ela tenha resultados. Esses resultados vão ser sempre positivos ou negativos, mas não vão depender do professor, do político, do sol, do tempo, depende das atitudes que ela tenha. Se ela é uma pessoa destemida, que está sempre com um sorriso no rosto, aquela que não cai, não se deixa cair. Aliás, ela cai. E a diferença dos que caem e são derrotados é que eles caem e permanecem caídos, permanecem sentados. E os vitoriosos, eles caem também, porque são seres humanos. E muitas vezes se sentem cansados de tentar, mas levantam outra vez e persistem, e persistem, e persistem. O resultado da persistência é o sucesso. Não tem como. Mas para persistir você tem que acreditar. Não é? E se você tem crenças que te limitam, você não vai persistir. Você vai bloquear. Porque as suas crenças são crenças limitantes. Aí você cai, não levanta, não luta e fracassa. Aí de quem é a culpa? É sua, porque não levantou e não persistiu. Mas é mais fácil você culpar os outros. É mais fácil você culpar o piso que você estava correndo, que estava escorregadio. É mais fácil você culpar a empresa que você trabalhava e que não te tratou bem. É mais fácil você culpar os seus pais porque não te deram educação ou porque a escola que você estudou não deu a formação necessária. Entende? Culpar, 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 culpar faz com que você se livre de responsabilidade. E quando você traz a responsabilidade para você, está nas suas mãos resolver. Você segura a responsabilidade, sacode a poeira, dá a volta por cima, levanta e persiste. Entende? Então a diferença grande, a grande diferença entre o vitorioso e o derrotado é que o vitorioso, ele acredita, ele persiste. Ele, antes de conseguir, ele já tem a convicção de que conseguiu, ou que conseguirá inevitavelmente. O derrotado, ele basta a primeira queda, basta o primeiro impacto para ele desistir. E quando ele faz isso uma vez, vira padrão. Você observa o hábito das pessoas vitoriosas e das pessoas derrotadas. Elas não insistem em nada. Elas culpam sempre tudo. Quando você toma consciência disso, você traz para você uma responsabilidade grande, porque você pode se olhar no espelho e falar, opa, peraí, isso está me servindo, essa carapuça cabe em mim. Então, será que é assim que eu estou agindo? Será que eu estou agindo da forma correta? Será que eu estou culpando as outras pessoas pelos meus resultados, pelos meus fracassos? Mas afinal, quem é que toma conta da minha vida? Quem é o dono do meu barco? Quem é que conduz o meu barco? Quem é que vai levar ele a bom porto ou levar ele para naufragar em meio mar? É você próprio.
Então se olha no espelho, verifica quais são as crenças que te limitam. Algumas que você tenha consciência. Se você não tiver consciência de muitas, procura ajuda, porque isso é possível. Aliás, a própria programação neurolinguística trabalha com isso também. É possível reprogramar as nossas crenças. É possível você reprogramar as suas crenças. E muitas delas até de forma consciente. Você trabalhar uma nova mentalidade de forma a você tomar conhecimento e consciência de uma atitude e transformar essa atitude em atitude positiva. E a partir daí criar novos resultados. E criando novos resultados, com certeza você vai se tornar feliz. Porque você começa a trabalhar a euforia. Você começa a se sentir capaz, começa a se sentir vitorioso. E aí vira um círculo virtuoso, porque você se sente feliz, começa a tomar atitudes positivas, começa a ter resultados positivos, o hábito de resultados positivos leva você a ter uma crença de capacitação, uma crença de que você é campeão, não é? Você tem resultados positivos, você cria uma crença de capacidade. E ao criar essa crença de capacidade, você vai gerar resultados positivos, certo? Porque você tem uma crença de capacidade. Os seus resultados passam a ser positivos. Como é que você vai se sentir? Alegre. Você vai se sentir realizado, você vai ser uma pessoa bem disposta. Essa vai ser aquela pessoa que você vai dizer assim, tudo que ele põe a mão dá certo. Tudo que ele faz dá certo. Por outro lado, a pessoa negativa, né? Vamos lá ver. É aquela que está sempre assim, mal-humorada, cabeça baixa, porque não consegue nada, porque põe a culpa em tudo, em todo mundo é culpado dos problemas que ele tem. Resultado. Ele está naquela sensação interna de derrota, de derrotado. Quais são as atitudes que essa pessoa vai ter? Atitude de fracassado, atitude de derrotado. Ele vai cair e vai ficar caído, ele não vai levantar, ele não vai persistir. E isso vai acontecer muitas vezes. E ao acontecer muitas vezes, vai gerar uma crença nele, uma crença de fracasso, uma crença de insucesso. Você pergunta a essas pessoas o que elas pensam da vida, o que elas pensam dela. Ah, eu sou um infeliz. Ah, comigo nunca nada dá certo, não entendo, eu faço as coisas, não entendo, nunca dá certo. Ah, ela não consegue entender que nunca dá certo porque ela não persiste. Então a repetição dos resultados negativos vão gerar uma crença também negativa nela. Uma crença de incapacidade. Se ela tem uma crença de incapacidade, quais são os resultados que ela vai gerar? Resultados de fracasso. Resultados nenhum. Maus resultados. Uma pessoa que frequentemente causa maus resultados, produz maus resultados, como é que ela vai se sentir? Ela vai se sentir triste, cabisbaixa, e aí é um círculo vicioso. Entenda a diferença do círculo virtuoso do círculo vicioso. No círculo virtuoso você está gerando emoções boas, energia positiva, otimismo, crenças possibilitadoras, resultados positivos. No círculo vicioso, você gera resultados negativos, cria crenças negativas, a repetição de fatos em que você não conclui e gera resultados consecutivamente, resultados negativos, vai gerar um caminho neurológico no seu cérebro que vai gerar uma crença negativa, uma crença de impossibilidade. E aí é aquilo que eu disse do círculo virtuoso e do círculo vicioso. Então existe essa diferença grande nesses dois círculos, o círculo virtuoso e o círculo vicioso. Basta você então se olhar, parar e perceber que tipo de vida você leva, que lado você está, que comportamento você tem tido. É muito importante você perceber que todas as situações que nós vivemos na nossa vida, todas as situações vão ter sempre duas formas de você encarar. O lado positivo e o lado negativo. Qualquer situação que você passar pela sua vida, eu estou falando de qualquer, eu digo mesmo da morte, e talvez eu esteja a falar para alguém, para algumas pessoas que como eu
algum tempo atrás perdi pessoas da minha família, meu pai, por exemplo, e que passamos por momentos difíceis, mas contudo, até na morte, você tem duas maneiras de ver. Você pode olhar para a morte como uma perda, uma derrota. Ai meu Deus, foi-me embora, e agora o que eu faço da minha vida? Quando aquela pessoa simplesmente seguiu o percurso dela. Mas você fica virado no problema, virado no problema, virado no problema. Mas existe outra forma de você ver a morte. Existe uma forma de você entender que a morte é um processo tão natural quanto o nascimento. E se você for capaz de entender que isso não está nas suas mãos, que a morte é um processo natural, tão natural quanto o nascimento, você vai sentir a dor da perda, vai sentir a dor da morte. E vai viver o seu luto, que é normal. Mas isso não vai deixar que você deixe de viver. Porque a pessoa que nesse momento partiu porque concluiu a missão dela. De uma forma geral, não é? Nós temos uma missão para concluir. E a partir do momento em que essa missão é concluída, chegou o momento da pessoa, ela vai partir. Então, como eu disse, até a morte você pode olhar de duas formas. Se você, nesse momento, está passando por uma situação dessa, então presta atenção. Eu acho normal que você sinta a dor da perda. Eu acho normal, são pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas entenda, todo mundo passa por isso. E você tem duas escolhas. Ou você vai passar a vida olhando para trás, quando ela de fato olha para frente, anda para frente, ou você vai passar a vida olhando para frente. Ou você entende que essa passagem foi uma passagem. Existem comunidades, existem religiões, enfim, cada um tem a sua cultura, mas tem pessoas que comemoram a passagem. A morte é vista como uma passagem. E é bem vista, porque as pessoas entendem de outra forma. Então, veja bem, tudo na vida é o significado que você dá. E você pode dar significado positivo e pode dar significado negativo. Então, eu estou falando especificamente para pessoas que passam sobre essa situação de momento de dor, de perda. E esse momento de perda é um momento que, como eu te disse, é vivido pelo luto. E há sentimento, há sofrimento. Agora, você não pode passar a vida olhando para isso. Porque, de fato, a vida ela é uma reta, não é? Você anda sempre para frente. Você anda sempre para frente. Não tem como virar para trás. E o que acontece? Muitas vezes, quando você para na linha do tempo, o seu futuro está lá para frente, e você vira de costas para o futuro e fica preso ao seu passado, ao que aconteceu lá atrás, o que acontece? Passado é algo que você não tem como botar a mão. Passado é passado. Já aconteceu, está registrado. Está registrado. Não tem como botar a mão. E se você ficar virado para o passado, você vai ser tomada conta por uma agonia, exatamente pela falta de controle que você tem no passado, e aquilo deprime. E você vai ficando deprimido. E vai caindo em depressão, em depressão, em depressão, e você não entende por quê. E não consegue sair da depressão. Consegue. Você não precisa ficar tomando comprimidos atrás de comprimidos. Sabe qual é a solução para isso? É você virar de costas para o passado e virar de frente para o futuro. É lá que é o seu caminho. Você tem que viver o hoje com a maior boa vontade, direcionado para frente, não para olhar para trás. Então, tudo que acontece na nossa vida não acontece por acaso e acontece no seu tempo certo. Então, para de brigar com a vida. Para de se chatear. Você não veio para aqui para se chatear. Você não veio para esse planeta para passar necessidade, para ficar triste, para ser desmerecido, para viver triste. Se assim está acontecendo com você, entenda que alguma coisa que você está fazendo errado, porque não é esse o propósito da vida. Você veio para aqui porque esse mundo ele é repleto, é abundância pura, é repleto de oportunidade. Tudo que você precisa para ser feliz, tudo que você precisa para ser feliz, o Criador colocou nesse planeta, para você. E colocou as coisas mais lindas do mundo. Basta você olhar. Basta você olhar para o lado.
Basta você perceber a imensidão de beleza que tem aí fora. Os animais, a beleza das flores, da natureza. Né? Isso parece assim, papo, não tem nada a ver, paz e amor. Não, é um fato. Eu nem estou dando significado nenhum, é um fato. Você vive num planeta maravilhoso, em que maravilhoso pode ser uma interpretação, mas você vive num planeta repleto de oportunidades. Ponto. É um fato. Você tem tudo na vida, tudo que você precisa está aqui. Tudo que você quiser está disponível para você. Se você não está aproveitando isso, o erro não é de ninguém, muito menos daquele que partiu. O erro é seu, porque você resolveu paralisar, resolveu virar de costas para o futuro, que é onde você ainda tem mão através do presente, não é? Vivendo o presente você acaba por construir o futuro, mas não, você vira de costas para o passado, e o passado, como eu te disse, você não consegue mudar. Aí você só tem uma solução. Se deprime, fica triste, porque você não tem acesso a ele. Compreende? Isso tudo é forma de pensar. Então, tudo que acontece na nossa vida, você vai ter sempre duas formas de ver. Agora, se você vai querer ver o lado negativo, tudo bem, a escolha é sua. Eu preferiria ver o lado positivo. Numa queda, numa derrota, qualquer coisa tem um lado negativo, tem um lado positivo. Você sempre aprende com alguma coisa. Nem que seja tipo assim, enfiei o dedo na tomada, levei um choque, pronto, aprendi que ali eu não devo meter o dedo na tomada. Nem que seja o aprendizado. Existe uma frase que diz, né, que tudo na vida vale a pena quando a alma não é pequena. Então, de fato, a alma pode ser pequena se nós quisermos que a alma seja pequena. Se nós não dermos a grandeza que a alma tem. Né? E é importante que isso está nas nossas mãos. Portanto, a alegria, a felicidade, a prosperidade está nas suas mãos. É uma questão de escolha. É uma questão de decisão. Ser feliz ou ser triste é escolha. É decisão. Ter prosperidade ou ter escassez é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de escolha. Ah, Maurício, tenha santa paciência, isso não faz sentido nenhum. Tudo bem, tudo bem. Continua pensando assim e viva a vida que você viveu até hoje. Se olha no espelho, veja como é que você está, onde você está agora, onde você quer estar depois. E se você adorar a forma de vida que você tem hoje e acreditar que você não é capaz de melhorar, parabéns, você daqui aos anos que você quiser vai se manter no mesmo lugar e nada vai mudar. Agora, se você quiser mudar, porque você entende que você merece uma vida próspera, porque você merece uma vida melhor, você vai fazer por onde sair daqui para chegar aqui. Agora, é com as suas pernas, é com as suas decisões, é da forma que você quiser fazer. Fundamentalmente, da forma que você acreditar que é capaz. Tire as suas amarras, tire os seus limites, porque você está aqui, porque merece ser feliz.